muito boa tarde. Hoje é dia 19 de julho de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários ao vivo aqui pela Infomoney TV. Hoje eu vou bater um papo novamente com o Fábio Carvalho, que é gestor do Alianza Trust Renda Imobiliária, o famoso Alzirão. Exatamente. Famoso Alzirão, carinhosamente apelidado por você, pelo mercado de Alzirão. Vamos bater um papo já já. Ele esteve aqui há mais ou menos 1 ano e meio, quando o fundo tinha acabado de chegar ao mercado. Pode te parecer, se você acompanha desde aquele tempo, que não mudou muita coisa no fundo, mas ele tem muita coisa nova para contar e vontade de contar muito mais do que pode, inclusive, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente bate esse papo. Deixa eu falar dos fatos relevantes da semana. Ó. Dia 12 de julho, o UBS-BR Recebíveis e o UBS-BR Offices, que é o UBS-R11 e o RECT11, ambos são administrados pela BRL Trust. Os dois soltaram o mesmo fato relevante, que encerraram a parceria comercial que tinha entre o UBS e a REC Gestão. Então o UBS Brasil sai do fundo, deixa de prestar os serviços, segue só a REC sozinha nesse trabalho de consultoria. Não é gestão, nem falei gestão, falei errado. Consultoria, tá? Era uma consultoria dupla, o UBS sai da consultoria e fica só a REC fazendo a consultoria. Também no mesmo dia, o Torre Norte, que é administrado pelo BTG Pactual, novamente um fato relevante que eu acho que já é a terceira ou quarta vez que eu falo aqui, que a Microsoft do Brasil não conseguiu pagar o aluguel por problemas internos. Já é Ctrl+C, Ctrl+V que eu uso nesse slide aqui. A distribuição do rendimento é referente a junho, então vai ser impactada, vai ser 19,27% menor, e a administradora vai cobrar multa e encargos da locatária, né, quando pagar isso com atraso. Dia 17 de julho, o Rio Bravo Renda Varejo, o RBVA11, que é administrado pela Rio Bravo, anunciou a aquisição de 50% de um imóvel que fica na esquina da Paulista com a Rua Pamplona. Para você que é aqui de São Paulo, deve estar habituado, já deve ter passado por esse endereço. O valor da aquisição é de quase 60 milhões de reais, 59.812, e o imóvel foi locado para... Eu vou dizer aqui que foi locado para Centauro. No fato relevante, você vai ver o nome de uma outra empresa, não ficou claro, e aí entre parênteses assim, Bandeira Centauro. Não ficou claro para mim se é uma franquia ou se é a própria Centauro, uma empresa do grupo, coisa assim. Mas vai funcionar lá uma loja da Centauro, que é uma loja de artigos esportivos, né? Contrato firmado por 10 anos até 17 de julho de 2039. E no fato relevante não disse se esse contrato é típico ou atípico, não é porque ele é de 10 anos que ele necessariamente é atípico, né? O cap rate líquido estimado dessa operação é de 6,8% e o impacto no rendimento deve ser de 9 centavos por cota. Segue o fato relevante porque, além dessa aquisição que foi anunciada, foi assinada uma proposta de compra da outra metade, dos outros 50%, e pelo mesmo valor. E para isso, a administradora estuda fazer uma nova emissão de cotas, seria uma emissão privada, uma instrução 476. Aí tem a foto que eles colocaram no fato relevante, e não se engane, dá a impressão nessa foto que é só esse imóvel onde funcionava a drogaria, mas é praticamente o imóvel todo. Para quem é da região, tinha um shopping daqueles xing-ling lá, de contrabando, então vai desde o shopping, a drogaria, o shopping de novo e uma loja de roupas que tinha. Essa parte inteira, a esquina inteira da Paulista com a inteira não, né? Mas boa parte da Rua Pamplona. Um imóvel bem grande. Dia 18 de julho, MOG no fundo de fundos, o MGFF11, que é administrado pelo BTG e gerido pela Mogno, anunciou a aprovação da terceira emissão de cotas, vai ser uma 476 também, só para qualificados, mas os atuais cotistas vão ter direito de preferência e de sobras desses direitos, né, se houver sobras. Vai ser uma emissão de praticamente 150 milhões de reais, a R$ 97 por cada cota. Eram esses os fatos relevantes da semana. Tenho certeza que o Fábio adoraria que eu tivesse lido uns 10 fatos relevantes falando de aquisições do Alianza. Com certeza. E isso vai acontecer provavelmente ao longo dos próximos dias. Bom, você que está começando a se interessar por fundo imobiliário, baixe o Guia de Investimento em Fundos Imobiliários. Está aí o site na sua tela. Leia, as suas perguntas iniciais estão lá respondidas. Passe isso para frente, mostre para os seus amigos. Cada vez mais as pessoas se interessam por fundo imobiliário, que é importante, mas precisa entender minimamente o que está fazendo.
e quer entender bem o que você vai fazer ao investir em fundo imobiliário, conheça o nosso curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Ele é online, todo online, você faz aonde quiser, no tempo que quiser. Ao comprar o curso, você tem 12 meses para fazer e refazer quantas vezes quiser essas aulas. Vai lá, tenho certeza que você vai sair bem preparado para investir em fundo imobiliário. Me encontre por aí, vamos bater um papo pelas redes sociais, me manda uma mensagem, comenta o programa de hoje, manda uma mensagem para o Fábio também que eu vou encaminhar para ele. E agora vamos falar do Alzira, vamos falar de fundo imobiliário com quem toca fundo imobiliário. É muito bom, obrigado por ter vindo. Imagina, obrigado. Muito bom quando vem um gestor aqui, eu gosto, quem assiste gosta muito, porque a gente quer conhecer quem está lá tocando o dia a dia do fundo, né? Claro. Falei na abertura, Fábio, que para quem assistiu a sua primeira participação aqui, pode ter a impressão que o fundo não mudou muito, né? Tem os mesmos 2 imóveis lá no relatório gerencial. Mas muita coisa já mudou, já foi feita uma nova emissão. E antes até de falar de possíveis aquisições, o que mudou no perfil do fundo nesse tempo todo? Olha, a nova emissão, ela já era planejada, né? Vamos dizer assim. O plano sempre foi fazer sucessivas emissões, porque a nossa ideia é que esse fundo seja um fundo muito maior do que ele começou, para que ele seja uma grande coleção de imóveis de alta qualidade, com inquilinos de alta qualidade. Existem diretrizes de tipos de imóveis, de tipos de inquilinos que a gente vai atrás, mas a ideia é ter um portfólio diversificado e amplo e largo disso, uma questão de diversificação de risco, né? Acho que a ideia não é ser um fundo com 2 imóveis, como ele nasceu, nunca foi, não que a ideia não fosse no começo isso, mas com vários passos já pensados, já planejados. E aliás, a ideia desde o começo já eram 3 imóveis. Já eram 3, né? A primeira oferta já eram 3. Como as coisas mudam com o tempo, né? Exatamente. E fizemos a primeira com 2, o fundo seguiu sua vida, ele teve um primeiro agora, já quase um ano e meio, né, de vida no mercado. Ele começou dia 4 de janeiro do ano passado, então agora um pouquinho mais de um ano e meio de vida de mercado, que foi um ano de vida, eu diria, dentro do planejado, dentro do esperado. Ele começou, fez as aquisições daqueles imóveis planejados, entregou um dividendo exatamente em linha do estudo de viabilidade, do planejado, sem nenhuma intempérie ali no caminho. Surfou o mercado como o mercado, então teve uma variação de cota como o IFIX. No meio do ano teve greve dos caminhoneiros, a cota caiu, aí a eleição, aí passou a eleição, recuperou tudo. Então, seguiu ali o mercado, eu diria, em termos de cota, e entregou o rendimento esperado, os imóveis adquiridos como esperado. E o rendimento ele foi constante? Ele foi constante. Aí esse gráfico, esse de baixo, próximo. Isso na verdade é a variação da cota com o rendimento composto, que mostra mais ou menos o que eu falei, que ela seguiu ali mais ou menos o IFIX, greve dos caminhoneiros caiu, eleição recuperou, entrou nesse ano já num otimismo considerável aí. Peraí que a gente está sendo egoísta, só a gente está vendo esse gráfico aqui. Fábio. Agora sim. Agora está todo mundo acompanhando. Peraí, que é esse aqui. Esse aí, exatamente. Então, esse gráfico ali é da rentabilidade geral do fundo, comparado com o CDI, um CDI líquido de tributos aí de 15%, no caso do CDI, e o IFIX no mesmo gráfico, que mostra um pouco isso que eu estava dizendo, que a vida dele seguiu um pouco o mercado em geral, não houve nada específico de bom ou de ruim, digamos assim, seguiu o mercado. Caminhoneiros, eleição, recuperação, esse ano, entrou nesse ano com um otimismo bom, e a cota começou a se recuperar bem. E o rendimento foi extremamente, digamos assim, previsível e estável, porque a gente basicamente tem 2 contratos, tinha, né? Agora o fundo, como você falou, mudou muito, mas até recentemente a gente tinha ali 2 contratos, que são contratos atípicos, com inquilinos, grandes empresas, grandes multinacionais, então, que foram contratos cumpridos à risca e seguem sendo cumpridos à risca, e um dividendo muito estável, que são aqueles aluguéis daqueles 2 imóveis. Me explica, e para quem está assistindo vai ser legal a gente entender isso. Claro. O fundo vem praticamente ao mercado no começo de janeiro, e aí já tinham essas compras bem engatilhadas, opcionadas e tal, mas não é imediato, acabou a aquisição, você vai lá e compra e tudo, né? Perfeito. Tem sempre algum processo, uma burocracia, uma coisa assim. Quanto tempo demorou para o fundo atingir, eu vou chamar uma velocidade de cruzeiro, quero dizer, no primeiro mês o rendimento deve ter sido um valor, no segundo um pouquinho diferente, no terceiro diferente e tal. Perfeito. Quando que chegou no rendimento que ele vem distribuindo consistentemente até hoje? A gente chegou já no terceiro mês. Mês. Que eu diria que é relativamente rápido, porque o primeiro mês é o que você falou, então ele está fazendo diligências, certidões, a documentação toda imobiliária que é necessária.
são fundos, né? Então o fundo tem um administrador, o administrador precisa validar a documentação de diligência, texto de escritura, texto de contrato de aluguel, tem todo um arcabouço, digamos assim, do jurídico dessas operações, ainda que você já tenha as operações, os imóveis para comprar. Isso foi ao longo do primeiro mês. No segundo mês, logo no começo do segundo mês, a aquisição em si é feita, mas ali você só vai receber o aluguel efetivamente. No outro mês, aluguel no Brasil é pago post-antecipado, então aí o dinheiro estava aplicado na renda fixa, você resgata da renda fixa, diminui o faturamento do fundo, compra um imóvel que só vai gerar renda depois no mês seguinte. E isso dá essa balançada. Então os 2 primeiros meses são, digamos assim, instáveis em termos de rendimento, porque um momento é caixa aplicado a CDI com tributação, que dentro do fundo imobiliário não é favorável, né? O que você tem de renda fixa não imobiliária, digamos assim, o caixa, né, efetivo. Depois você desembolsa o caixa para fazer a aquisição, mas aí recebe o aluguel no outro período apenas. Então os 2 primeiros meses tem uma instabilidade. Foi o que aconteceu. A partir do terceiro mês a gente vem numa toada que basicamente o rendimento distribuído são os aluguéis líquidos de custos e com o repasse da inflação, porque os nossos contratos têm inflação e então a gente já no primeiros 12 meses de vida do fundo já tivemos o reajuste nos 2 contratos de inflação. Então houve ali um pequeno acréscimo de rendimento, conforme essa inflação foi repassada. E aí houve alguns pequenos detalhes, mudamos o escriturador de cotas para um com custo menor, então, alguns pequenos detalhezinhos que também ajudaram a um crescimento pequeno, mas um crescimento do rendimento distribuído, mas sem grandes sustos. Esse pequeno crescimento de inflação e de uma melhoria de custos pela troca do escriturador, que aconteceu ao longo dessa primeira fase, vamos chamar do fundo, até a segunda oferta, que aí, como você falou, aí muita coisa muda, que é o novo capítulo agora nosso. E muda muito do que era o cenário do país, né? Claro. Do final de 2017, quando você começou a fazer o roadshow da primeira e tal, Claro. para agora mudou muita coisa, né? As incertezas são sempre aí, mas aquelas que são macro, que geram muita eleição principalmente, e fora aquilo que não se espera, como uma greve dos caminhoneiros, mudou. O cenário mudou bastante. A taxa de juro caiu muito, hoje é todo mundo um pouco mais tranquilo, né? Perfeito. E é neste novo cenário que você faz uma nova captação. Perfeito. Para a Bolsa, para mercados líquidos, fica muito claro a mudança no cenário. No mundo real, no ativo de tijolo, fazer as alocações que você está buscando fazer agora é diferente do que foi na primeira emissão? Ainda não. O mundo real muda mais devagar. Tem uma exatamente. inércia, porque as empresas que queriam levantar capital, se refinanciarem, ainda estão nesse processo. Gente que está com endividamento de curto prazo para trabalhar, mudar a estrutura de capital, liberar ativo para melhorar ROIC, melhorar retorno sobre o capital. Esses processos ainda estão andando, as empresas ainda estão procurando vender ativos. E a mudança de cabeça não é tão rápida quanto nos mercados. Então, não é porque o juro implícito na NTN agora está 3,20, alguma coisa, que aquela aquisição que antes você faria a um 9% de cap rate, por exemplo, já virou 6%. Isso ainda não é assim. Ainda... A cota do fundo ela acompanha quase que imediatamente. Agora não. Exatamente. A cota do fundo se mexe com grande velocidade, digamos assim, em relação aos estímulos de mercado, né? Taxa de juros, a NTN, o CDI, tudo que tem em volta, o próprio humor, vamos dizer assim, geral, né, do mercado. Mas o mundo real não é bem assim. Então temos um momento interessante. A gente tem um momento interessante que tem uma boa demanda pelos fundos, pelas cotas, tem um apetite dos investidores por diferentes formas de investimento, que não sejam o CDI, o CDB, poupança, CDI básico. Mas ainda tem muita coisa para fazer no mundo real. Acho que ainda vamos ver aí muita coisa nos próximos, pelo menos, meses ainda dentro desse ano. Acho que o segundo semestre vai ser extremamente animado para os fundos, né? Fundos crescendo, fundos adquirindo ativos, tenho convicção. Tem 2 dados aqui que mostram muito bem o que você falou. Pode pôr na tela, por favor. Olha o crescimento do número de cotistas, né? Isso aí. E como o rendimento influencia nisso, né? A partir você falou, demorou 2 meses, então depois do terceiro mês começa a vir um crescimento maior de cotistas. Perfeito. E aí dá um salto assim de 1.000 que foi no IPO para 17 mil cotistas. 17 mil, responsabilidade. É muita responsabilidade. Muita responsabilidade. A gente fica muito feliz e, de alguma maneira, o mercado vem nessa toada, né? A gente viu o mercado mais do que triplicar o número de CPFs nos fundos imobiliários no último 1 ano e meio, um pouquinho mais aí, o número de cotistas de fundos imobiliários na B3 mais do que triplicou. A gente muito mais do que isso, mas é um fundo novo, então ele estava no começo ali com uma base menor e também o pessoal queria ver as aquisições, o dividendo começar a acontecer.
Então, o começo foi menor. Acho que a principal diferença de fazer uma primeira emissão para uma segunda, Sem né? dúvida. Não ser muito conhecido e depois ter mostrado o resultado. Exatamente. E isso impacta no volume de negociação de cotas, né? Sem dúvida. O volume... Nossa cota, ela sempre negociou uma boa quantidade de cotas. O giro de cotas, ele sempre foi muito, muito bom, eu diria, desde o começo, mas um fundo relativamente menor, pequeno, um patrimônio da oferta inicial. Então, o volume em reais negociado era mais limitado e agora, com a nova oferta, isso vem crescendo de maneira significativa. É parte do objetivo da própria oferta. Então, como eu falei, existe um plano traçado de crescer o fundo e as ofertas trazem não só a diversificação de carteira, que é algo crítico, importantíssimo, por uma questão de risco, de diversificação de risco, né? Mas a nova oferta também traz liquidez. A liquidez também é importante para os cotistas, por uma questão de precificar adequado, de trazer investidores mais institucionais, os fundos de fundos, por exemplo, que estão crescendo, né? Uma categoria relativamente nova, mas que está ganhando grande importância aí, os fundos de fundos imobiliários. É interessante, é importante tê-los na base também, que são investidores profissionais, atentos, participam, dão sugestões, estão ali no dia a dia. Isso a liquidez ajuda, permite isso e também permite outras ofertas. Então, um fundo mais líquido faz facilmente uma nova oferta. Então, quando você tem aquele novo imóvel pronto ali para adquirir, você tem uma convicção de que você pode seguir, né, com aquela aquisição, com aquela negociação, porque você já tem um fundo com uma cota mais líquida. Então, tudo isso são ganhos da oferta. Isso que a gente viu aqui nos fatos relevantes, falando da Rio Bravo, foi lá, comprou metade do imóvel, mas eu quero ele inteiro, só não tenho dinheiro, agora eu vou atrás. O monitoramento é meio que constante, não é só quando você está com dinheiro do bolso, você está sempre buscando oportunidades, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. A gente sempre tem negócios em diferentes estágios do deal flow, né, que a gente chama. Então, assim, literalmente, hoje de manhã, um dos meus sócios estava visitando um imóvel, que agora há pouco mandou um e-mail com a descrição, um imóvel novo, que pela primeira vez fomos olhar porque é uma oportunidade, uma possibilidade. Mas já seria uma terceira oferta, já seria, se uma negociação for bem sucedida e caminhar. A gente está sempre assim, ao mesmo tempo que eu estou finalizando aquisições da oferta que já aconteceu, a gente está com negociações no meio, a gente está visitando coisas novas hoje, e sempre tem esse deal flow, esse que vai caminhando, coisas são abandonadas, negociações não funcionam, você manda uma oferta que não é aceita, eventualmente no outro mês volta o vendedor para a mesa para conversar novamente. Esse é o dia a dia. Já que você falou disso, vamos falar do tempo, eu não vou chamar de demora, vou chamar do tempo de alocação, mas que do outro lado lá, muitas vezes o cotista chama de demora, fala que está demorando para alocar. Da segunda oferta agora. Então, mas isso com todos os gestores de todos os fundos que captam recurso, né? Existe uma pressa do outro lado lá do cotista, que é para ver a alocação. Mas existe um outro tempo no mercado imobiliário e existe uma responsabilidade e um desejo de alocar bem isso. Claro. Né? Como que é equacionar isso aí? E conta o bastidor. Para quem reclama muito da demora, conta o bastidor dessas negociações. Claro. Concordo com todos os seus pontos, é exatamente por aí. Acho que a gente está extremamente avançado nos diversos processos, mas uma coisa importante é a gente está conduzindo vários processos ao mesmo tempo. Então a gente está comprando um número de imóveis, não é um, são vários, todos ao mesmo tempo, todos com os mesmos advogados envolvidos, todos com o mesmo administrador do fundo envolvido. São processos variados ao mesmo tempo, andando todos em paralelo. Então eles realmente consomem um volume de tempo, de energia das equipes envolvidas e fazer todos ao mesmo tempo. Para cada ativo em negociação falta um documento ali, vem uma outra proposta aqui, uma coisa E aí existem duas questões. Uma eu diria que é a diligência correta, necessária, de olhar a documentação, de esclarecer dúvida, o laudo ambiental, ver que está tudo em ordem, endereçar questões do lado ambiental no contrato de compra e venda para que o vendedor fique responsável por tudo, se o fundo esteja devidamente protegido, questões de manutenção, tudo. Enfim, tem toda a amarração efetivamente imobiliária, que os achados de diligência precisam ser refletidos nos documentos, as cláusulas dos contratos de aluguel, porque no nosso caso a gente compra imóveis alugados com contratos, as cláusulas dos contratos estão devidamente amarradas, devidamente bem escritas. Sempre atípicos, né? Sempre atípicos, exatamente, mas aí o vendedor tem do lado dele um advogado que vai discutir com o nosso advogado o texto de cada cláusula. E você está fazendo um contrato de 10 anos e você quer que seja cumprido por 10 anos, isso é crítico e importante, esse contrato precisa ser devidamente escrito, porque dependendo do que você escreveu ali, você pode ter uma surpresa ruim em breve. Então, essa é a parte imobiliária. E existe uma outra parte, que acho que também é importante de citar, enfim,
coisa até que a gente acha que tem uma boa perspectiva de melhorar nos próximos anos, que é uma questão brasileira, que é uma burocracia muito grande. Sim. Então a gente fez praticamente já a diligência desses imóveis antes da oferta, para ver se eles estavam redondos, poderiam ser comprados, muita coisa. Mas no processo você tem que pedir todas as certidões, elas duram 30 dias. Então, passou 30 dias da primeira vez que você fez o processo, você tem que fazer tudo de novo, voltar em todos os cartórios, renovar todas as certidões, pedir para órgãos públicos novas declarações de não desapropriação, de não... E todo um arcabouço legal que as diligências exigem em termos documentais e de proteções, de certificados, de documentos. Tem que ser tudo pedido de novo, tudo renovado. Literalmente, uma aquisição nossa demanda 196 certidões diferentes. Nossa. Porque o imóvel está numa cidade, o vendedor está em outra cidade, eu preciso dos cartórios da cidade do imóvel, dos cartórios da cidade do vendedor. Literalmente, tem 196 certidões que são tiradas uma vez, depois tem que ser retiradas, porque elas duram 30 dias, para que a aquisição realmente seja feita no outro processo. E já aconteceu de cair uma no meio do caminho, assim, por uma mudança em tão curto prazo? Né? No caso do Alzirão, não. Mas eu, na minha carreira, já vi situações assim. Já vi situações assim de vendedor, que o vendedor em si teve alguma situação, algum problema jurídico que o impedia de finalizar a venda, ou de ter acontecido alguma situação com o inquilino, no caso que era um inquilino, não era o próprio vendedor, mas o inquilino tomou uma decisão de não querer mais permanecer no imóvel, querer renegociar alguma coisa. Já vi situações, já vi gente sentada na mesa para assinar uma escritura de um imóvel, levantar e cada um por lado e nunca mais se falarem. E o negócio em si não sair no literalmente último minuto. Não, que fique claro, não é um caso do LZR. Estou contando agora uma história de muitos anos atrás, mas acontece. Você atua nesse mercado há muito tempo, né? Agora 12 anos. 12 anos. Já foi gestor de outros fundos imobiliários em outra época e não é de hoje que já viu essas coisas acontecendo. Exatamente. Né? A gente estava conversando agora há pouco de uma convergência interessante que a gente está vendo, que está uma fase boa para fazer emissões, né? A gente vê o número do aumento de cotistas, de interesse de pessoas, mas também está numa fase boa do mercado imobiliário para comprar os imóveis, né? Tá. Muitas vezes tem um descasamento, aí o mercado imobiliário está numa fase não muito boa e está fácil de captar e vice-versa. Agora sim, você consegue captar e consegue alocar. É verdade. Por outro lado, tem bastante gente captando de outros fundos. Verdade também. Como que é isso? Tem uma competição, ajuda, eu sei que, lógico, atrapalha de um ponto de vista, mas ter mais profissionais como concorrentes, ter mais profissionais é bom, ter mais profissionais é muito bom. O mercado, antigamente, ele era muito, uma palavra talvez seja melhor, mas um faroeste, assim, de você estar negociando com um cara e você fica sabendo que ele está negociando com o outro ao mesmo tempo. Isso. Apesar do compromisso com você, e aí vem um outro... os profissionais são um pouco diferentes. Os investidores profissionais não agem dessa forma. Os investidores profissionais têm digamos assim, pelo menos uma boa fé e uma forma de trabalhar. E também usam os mesmos tipos de padrões e de standards que, quero dizer o seguinte, um imóvel que eu não vou comprar porque tem uma questão imobiliária, um ajuste, precisa ser ajustado, senão não pode ser feito. Tá? O meu concorrente, sendo um fundo, também vai seguir o mesmo tipo de padrão, não vai aceitar que aquele vendedor daquele imóvel imponha uma situação que juridicamente não é ideal. Então, existe uma mudança de padrões, na verdade, que isso é uma coisa importante, tá mudando muito. A questão de serem fundos com gestores profissionais, com administradoras, usando escritórios de advocacia especializados, focados, são fundos auditados, CVM, tudo isso. Todo o arcabouço legal desse tipo de produto é uma certa novidade, mas que hoje está sendo o principal driver de crescimento e de negócios que estão acontecendo no mercado. Então, os negócios estão mais profissionais, há mais concorrência, mas o mercado está mais profissional. O mercado está mais... digamos assim, tudo às claras, tudo tecnicamente, juridicamente bem amarrado, bem construído, isso está melhorando bastante. Ou seja, isso ajuda também o mercado imobiliário a melhorar e se desenvolver mais. O mercado imobiliário, em geral, e o mercado dos fundos, ele está se consolidando de alguma maneira. Né? É exatamente isso que está acontecendo. Agora começa a ter fundos grandes, com gestores profissionais, fundos multiativos e crescendo e se consolidando como veículos interessantes e perenes, digamos assim, né? Que é o nosso objetivo também, quando eu digo que o plano sempre foi que não fosse uma oferta, mas a segunda oferta, a terceira oferta, e tornasse o fundo um grande portfólio perene de ativos imobiliários. E o mercado está se consolidando nessa linha, dos produtos com gestores profissionais ganhando espaço. De novo, nessa linha, se demorou 2, 3, 6 meses para alocar, você está falando de um fundo que você entende ele perene, que alguém poderia carregar por 10 anos, 15 anos e tal, né? Que
que demore para por exatamente. essa... Seis meses provavelmente vão me pegar na rua, vão me bater na rua se eu demorar 6 meses para alocar, que não é o caso de maneira nenhuma. Mas, de alguma forma, você tem um ponto. Eu estou assinando um contrato de 10 anos. Não é por 1 ou 2 semanas a mais de negociação, de acerto jurídico, para um contrato de 10 anos. Eu quero esse contrato o mais firme possível, o mais correto possível, com o fundo, com todas as proteções, com tudo que deve ser do inquilino, em termos de manutenção, de amarrações, de seguro e tudo isso. É mais importante para mim amarrar direito um contrato de 10 anos do que fazer a aquisição uma semana antes, entendeu? Então, algumas situações que a gente enfrenta um pouco é isso. Vamos negociar isso do jeito correto. E aí o vendedor é uma grande empresa que está fazendo um sale-leaseback, tem que ir para o departamento jurídico de uma multinacional. Literalmente, uma negociação nossa, não vejo nenhum problema em falar nisso, é uma coisa... possivelmente para breve, o vendedor é uma empresa americana. E nós falamos com o cara nos Estados Unidos. Então, a discussão de cláusulas dos contratos, eu tenho que mandar para o departamento jurídico do cara lá fora. E aí ele leva dias para responder e tal. Mas assim, é o processo comum e é um pouco dessa diligência, dessa preocupação com o longo prazo. Eu vou assinar com esse cara um contrato de 10 anos, eu quero esse contrato devidamente amarrado e pensado. E o gringo do outro lado está falando a mesma coisa. O gringo do outro lado está fazendo a mesma coisa e tem seus interesses também. Então, isso não é uma negociação, porque a negociação em si já está feita no sentido de preço, prazo de contrato, o valor do aluguel por metro, tudo isso. Mas esses contratos têm 50 páginas, eles não são preço e prazo, eles são contratos complexos, com obrigações, com seguros, com amarrações de fiança. Na primeira participação, eu ainda falei, mas o fundo ficou sem caixa, se precisar de um reparo num imóvel, de uma reforma... É do inquilino. Não, está tudo no contrato que é do inquilino. É do inquilino. Isso não é uma praxe, isso é uma negociação caso a caso, tá certo? Os contratos atípicos, que são os nossos, eles, por definição, eles são caso a caso. Você pode... Em teoria, você pode escrever qualquer coisa neles. Por isso que ele é atípico. Você pode dizer que tais e tais itens são obrigação do fundo, em termos de manutenção, tais e tais itens são obrigação sempre do inquilino, você faz vistorias periódicas para ver se ele está cumprindo aquilo, mas eles são caso a caso. E por serem caso a caso, tem um pouco esse vai e volta de cláusulas, de manutenção, de acertos. E, de novo, esses contratos não são um contrato preço, prazo do aluguel e assina embaixo. Eles realmente, literalmente, têm 50 páginas. Então, toda essa negociação, qual é a linguagem usada nessa cláusula, o multinacional vendendo ativo, alugando, né, o seu leaseback, com o seu escritório de advocacia local, com o seu jurídico lá externo, departamento jurídico interno, que também tem que validar tudo. Então, fica um pouco nesse processo, que consome um pouquinho de tempo, mas é importante. E, de novo, se eu estou comprando um imóvel são 10 anos de contrato e potencialmente ainda vou ficar com ele por um período indefinido, tem que ter todo esse cuidado. Um cuidado, e eu prefiro demorar mais 2 semanas para comprar os imóveis do que sair correndo e fazer uma bobagem num contrato que deveria ser um imóvel que eu deveria ter para sempre. Bom, a gente está quase no final. O que foi muito legal é que como as possíveis aquisições aí que o Fábio está trabalhando não são públicas, ele não pode falar, esse programa acabou sendo uma aula dos bastidores de uma aquisição. E eu posso voltar em breve para falar das aquisições efetivas, além de tudo. Mas para quem assistiu, você não tem ideia do quanto valor você entregou, porque você mostrou o valor de investir via fundo imobiliário. Porque se alguém quiser comprar um imóvel, ele também vai precisar de todas essas 90 e tantas certidões, deveria ter toda essa 196, né? 196, isso é impressionante. Eu fiquei em dúvida e falei, vou chutar 90 porque... Esse é um caso para o nosso ministro Paulo Guedes trabalhar, por sinal, porque a burocracia é um grande entrave dos negócios no Brasil. Você mostra o dinamismo de investir via fundo imobiliário, a facilidade, o porquê que se paga uma taxa de gestão, uma taxa de administração, né? O quanto esse veículo realmente tem potencial de mudar o mercado como um todo. Direciona do outro lado o melhor veículo para o investidor investir em imóveis. Sim. E você falou também da transformação que está acontecendo no mercado real de tijolo. Verdade, perfeito. Sensacional. Eu não vou te perguntar de aquisições, porque eu sei que você não pode, não deve falar, a gente está aqui, a gente cumpre regras. Exatamente. Mas já pensa numa próxima emissão? Pensamos. Como eu coloquei, o pessoal lá está trabalhando, visitou o imóvel hoje novo, negociações em andamento, propostas sendo enviadas, xingamento de vendedor reclamando de proposta. Faz parte do dia a dia. Hoje eu diria que 80% do dia a dia são as aquisições em andamento da segunda oferta, mas já existe uma boa parte do tempo do pessoal lá sendo usado em novos negócios, em fazer novas propostas, visitar novos ativos. O mercado está aquecido, um bom momento para os dois mercados aquecidos. Os dois mercados, como eu falei, esse segundo semestre vai ser
de muitas emoções aí para o mercado dos fundos imobiliários em geral. Uma última, você falou que está há 12 anos nesse mercado. 12 anos nesse mercado significa 2007. 7. Taxa de juro era algo, no mínimo, em 2000, bom, era quase o dobro do que é hoje. Sem dúvida. Cenários muito diferentes, né? Desses 12 anos, eu acho que é a primeira vez que você e todos nós trabalhamos num cenário de juro baixo, uma expectativa de que ele seja estruturalmente baixo de verdade. Por um bom tempo, sim. Por um bom tempo. Qual a tua perspectiva e isso te anima? Isso me anima muito, me anima muito. Acho que o juro alto, estruturalmente alto do Brasil por muito tempo, era um enorme entrave no desenvolvimento do país em geral, né? Novos negócios, mercado de capitais, enfim, novas empresas, inovação, os fundos imobiliários, diferentes tipos de veículos, instrumentos financeiros. Isso tudo era impedido, de alguma maneira, por um juro estruturalmente alto que não permitia que esses mercados se desenvolvessem. Então, realmente, nos anima demais aí essa perspectiva, esse cenário atual. Casos como eram comum de fazer uma oferta, colocar na renda fixa e ser mais rentável do que comprar um imóvel, isso tem alguma coisa muito errada. Exatamente. Né? Isso vai contra o desenvolvimento do mercado, exatamente, porque isso não faz sentido, né? Se não faz sentido, você não consegue ver o desenvolvimento, ver um crescimento desse mercado, que agora a gente está vendo. E acho que tem tudo para que os fundos imobiliários se tornem uma das maiores categorias de ativos do país e tenham um futuro brilhante neste cenário aí. Então, para o fundo imobiliário, aquilo que se viu no passado e bom dizer que é importante que tinha circunstância, contexto, ou faltava uma circunstância favorável como aquela, mas fundo monoativo hoje, você acredita nisso? Não, eu acho que o mercado é um mercado de multiativo, de gestão ativa, de gestores profissionais e ativos. Crescimento a cada novas fundos ofertas. Grandes e líquidos, com uma área de RI ativa e profissional, encarando os fundos como se fossem empresas de capital aberto, com áreas de RI, com eventos, com esforço de RI importante, transparência e governança. Eu acho que o mercado é disso, é desse tipo de produto. Mas aí, esse tipo de produto vai ter um futuro brilhante, mas acho que o mercado de hoje é desse. Muito bom. Bem, pena, chegamos ao fim. Muito obrigado, novamente. Eu agradeço a sorte da gente ter feito disso uma grande aula sobre os bastidores de uma aquisição. E você sabe que a agenda está sempre à disposição e eu espero que você venha, então, em breve, falar das novas aquisições do assim que possível, com novidades. Então, ó, eu vou ler todos os fatos relevantes aqui, você pode ter certeza. E assim que, então, você fala, ó, tá na hora, venha que todo mundo quer saber o que mais o fundo comprou. Aí. Valeu, muito obrigado. Obrigado. Para você também, muito obrigado, um grande abraço, bom fim de semana. A gente se vê na sexta que vem. Até lá.